Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sou Hamilton Silva, médium integrante do grupo Anjos de Luz. Esse é o grupo de estudo online do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Antes de começarmos o programa de hoje, vou apresentar o grupo Anjos de Luz para você que ainda não o conhece. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. Presta assistência espiritual por meio de tratamentos disponibilizados no site Cirurgia Espiritual à Distância, Cirurgia Espiritual Presencial, Oração Pessoal, Oração para Casa, Oração para o Animal e Oração para o Tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam o acompanhamento com o médico que quer conhecer mais e participar das atividades do grupo, acompanhe a programação online divulgada todo início de mês nas redes sociais. E antes de dar início ao nosso estudo, quero convidar vocês a fazer comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo. Amo a todos. Sou grato. Estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será. Está feito. Amém. Amém. Amém e amém. Síntese do Ho Oponopono, elaborada pelo grupo Anjos de Luz. Ho Oponopono é um processo que nos desfazemos das energias tóxicas existentes que existem dentro de nós, para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Fechem os olhos e me acompanhem. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz, permaneço na luz por toda a eternidade. A aula de desenvolvimento e estudo mediúnico será do livro Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Reganotti. Nosso objetivo é trazer reflexões, estudos, esclarecimentos e ensinamentos relacionados ao desenvolvimento e estudo mediúnico. Falaremos hoje sobre a obsessão e a possessão, que estão nas páginas de 59 a 69. A obsessão. A obsessão é o ato pelo qual um espírito persegue uma pessoa. Um espírito obsessor é sempre um espírito malévolo. Os espíritos bons não obsediam a ninguém. Há 4 causas que dão origem às obsessões: deficiências morais, vingança de inimigos desencarnados, mediunidade não desenvolvida e mediunidade mal empregada. Deficiências morais. Sabemos que, pela lei da afinidade moral, cada um de nós participa de um grupo de espíritos cujos gostos e inclinações são iguais às nossas. Assim sendo, cada uma das imperfeições de nosso caráter atrai para junto de nós um espírito dotado das mesmas imperfeições. Se além da afinidade moral existir também afinidade fluídica, o espírito obsessor encontrará campo livre e fértil para agir sobre nós, isto é, influenciar-nos. É preciso notar que a lei da afinidade moral que segura ao nosso lado os espíritos desencarnados. Já a lei da afinidade fluídica facilita a atuação dos espíritos. Vingança de inimigos desencarnados.
Essa é a segunda causa das obsessões. Manifesta-se quando possuímos inimigos desencarnados. Todos nós já tivemos muitas vidas. A alma é única. As encarnações são várias, segundo o Dr. Helmut, nosso mentor. Já passamos pela ignorância. Ignorância é essa que nos fez participar de muitas ações detestáveis. Fez-nos ferir muitos dos nossos irmãos. Quantos inimigos, o orgulho, que é a forma mais terrível da ignorância, nos influenciou e até nos dominou em existências anteriores. E pode, inclusive, estar nos influenciando nessa nossa existência atual. Pois bem, se um de nossos desafetos estiver desencarnado e ainda não aprendeu a transformar o ódio em amor, e de nossa parte não fizemos para merecer o perdão dele, ele pode exercer sobre nós sua vingança, atormentando-nos pela obsessão, no desejo feroz de vingar, desmantela nosso lar, joga-nos no fundo de uma cama ou na cela fria de um hospício. O ataque nem sempre visa a pessoa obsediada. Muitas vezes torna-se instrumento com o qual o espírito obsessor martiriza seus inimigos para ferir a família toda. A pessoa atacada é portadora de mediunidade. O obsessor aproveita-se disso para causar loucuras, moléstias que nada consegue curar. A mediunidade não desenvolvida produz obsessões, porque as pessoas que possuem a mediunidade e não a desenvolvem são facilmente levadas pelos espíritos perversos e ignorantes. Há indivíduos que resistem, embora frequentemente molestados, atravessam a vida. Outros são fracos e, caso não se desenvolvam, acabam obsediados. Mediunidade mal empregada desenvolve uma cruel obsessão. O médium que não sabe cumprir seus deveres ou os cumpre movido pelo interesse pessoal é abandonado pelos bons espíritos e se torna presa de espíritos criminosos que não deixarão ter sossego. O espírito obsessor nunca age só. Tal como os malfeitores encarnados se organizam em bandos para alcançar os seus objetivos, para espalhar o sofrimento, inspirando o mal aos encarnados que se esquecem de orar e vigiar. Colocamos em nosso cotidiano a prática de orar e vigiar sempre. A cura da obsessão. A obsessão é uma doença espiritual. Sendo assim, deve ser tratada espiritualmente. Procure um centro espírita que já possua a necessária experiência para cuidarem dessa doença. O tratamento deve ser auxiliado por todos. O empenho de toda a família é muito importante, porque nem sempre o visado é o obsediado, mas sim uma ou mais das pessoas que a cercam. Muitas vezes, os obsediados é um simples instrumento com o qual o espírito obsessor fere aqueles dos quais guarda ressentimento. A prece presta um auxílio valioso. Todos os obsediados e seus familiares orem humilde e sinceramente, implorando o socorro divino. Estudem o Evangelho e passem a viver de acordo com seus ensinamentos. Amem-se de resignação e paciência e guardem serenamente que a misericórdia do Senhor se manifeste para a chegada da cura, orando também pelo espírito obsessor. A oração carinhosa toca-lhe o íntimo e predispõe para o perdão e o amor. Não pensem vocês que a cura se dará da noite para o dia. É raro o obsessor se regenerar e deixar a sua vítima logo durante as primeiras sessões. Geralmente, passa algum tempo antes que ele se converta. No momento em que o obsediado e sua família pautarem seu viver em conformidade com os ensinamentos do Evangelho, poderão sim influenciar decisivamente sobre o espírito obsessor, para afastá-lo e livrarem-se de sua influência.
A frequência assídua a um centro espírita é indispensável. Quando a obsessão é causada por deficiências morais, é imprescindível que o obsediado reforme radicalmente seu caráter. Se é dado aos vícios, é preciso abandoná-los. Se é um mal e vingativo, é preciso tornar-se bondoso. Se é orgulhoso, é preciso tornar-se humilde e tratar a todos fraternalmente. Em resumo, é preciso refrear as paixões até extingui-las e transformar as más qualidades em boas. Os espíritos desencarnados que guardam alguma queixa contra nós podem vingar-se obsediando-nos. Para evitar que isto aconteça, tenhamos o cuidado de não fazermos inimigos. Se acontecer que haja algum atrito entre nós e o trem, dentro do menor prazo possível, devemos desfazer a inimizade e transformá-la em estima. Nunca deixemos que o excessivo amor próprio abafe nossos bons sentimentos. Concluímos, então, que o único remédio para curar as obsessões causadas por inimigos desencarnados é o perdão mútuo. Lembremos sempre do perdão e da compaixão. Nas sessões espíritas, encarnados e desencarnados entram em expiações e se perdoam. O remédio. O remédio para a cura de obsessões motivadas pela mediunidade é o desenvolvimento dessa mediunidade. Logo que o obsediado desenvolva sua mediunidade, a obsessão cessará. Todos os médios que desvirtuam sua mediunidade perdem a proteção dos espíritos superiores e passam a ser perseguidos pelos espíritos inferiores, que lhes causam a obsessão. É obrigação de um médio zelar ativamente para nunca perder tal proteção. Entretanto, se isso acontecer, empregará todos os esforços para regressar ao bom caminho e manterá o firme propósito de nunca mais errar. A possessão. Quando o espírito obsessor tem como sua vítima uma afinidade fluídica quase perfeita, a obsessão apresenta um aspecto muito mais grave, porque se transforma em possessão. As irradiações fluídicas do processo, combinando-se muito bem com as do espírito possessor, faz com que os espíritos dos dois se unam. Em seguida, o espírito possessor paralisa a vontade do encarnado e daí por diante subjuga-o inteiramente, a ponto de se notarem no processo duas personalidades, a dele e a do possessor. As características de um possesso são as de um louco furioso. Corre pelas ruas, rasga a roupa, arrola-se no chão, atira-se contra as paredes, etc. Outras vezes, fala sozinho durante horas, faz discursos ou mantém conversas absurdas. A cura da possessão. Organizando-se sessões especiais para a doutrinação do espírito possessor, a estas sessões não se admitem assistentes, nem mesmo os familiares do doente. Escolhem-se médiuns apropriadamente bem desenvolvidos. O doutrinador, os médios e o possesso são os únicos que participarão dos trabalhos. O processo será colocado à mesa entre dois médios. É comum o processo levantar-se, andar pela sala, querer fugir. Deixa eu firmar a concentração. O doutrinador doutrinará energicamente o espírito. Caso haja necessidade, o processo poderá ser seguro firmemente. Mesmo segurando, todos devem estar concentrados o melhor possível. Dificilmente se conseguirá um resultado satisfatório logo nas primeiras sessões. Somente ao cabo de algum tempo é que se notará que o espírito começa a ceder, torna-se mais calmo. Com o tempo,
vai sentir desejo de largar sua vítima e regenerar-se. Considerações gerais sobre as obsessões. A obsessão não é propriamente um mal, e sim uma advertência muito séria de quem a vida do obsediado e a das pessoas que o cercam não está seguindo o curso normal. Ocorreu um desvio do reto caminho que conduz ao Pai. Impõe-se uma retificação. A causa principal que produz a obsessão é a falta de moralidade, o conjunto de valores e regras que define o que é certo ou errado, permitido ou proibido. Está relacionada com a forma de agir com o outro e não o que cada um quer para si. O indivíduo moralizado não pode ser obsediado, porque não oferece oportunidades para os obsessores atuarem. A moralidade está toda contida no seguinte mandamento: amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Devemos ser afáveis, corteses, bondosos, respeitadores dos direitos alheios, dos bens e do modo de pensar dos outros, pacientes, humildes, mansos e pacíficos, obedientes às leis divinas e às humanas, indulgentes para com as faltas dos outros e rigorosos para com as nossas. Por fim, tratar a todos como queremos ser tratados, corrigidas que sejam as imperfeições de nosso caráter, os espíritos obsessores se afastarão de nós, ou porque se regenerarão, tocados pelo nosso exemplo, ou porque não encontrarão campo próprio para agir. Há casos em que um espírito, antes de encarnar, pede que lhe seja permitido sofrer a prova da obsessão. Desse modo, poderá mais facilmente encaminhar para o reto caminho a família no seio da qual se encarna. Nesse caso, a vantagem é dupla. De um lado, corrige velhos erros de existências passadas. De outro, obriga indivíduos retardatários a abrirem os olhos para a luz, embora à custa de muitos sofrimentos. A obsessão é de fácil cura quando todos, animados de viva fé, procuram firmemente seguir as leis de Deus. Entretanto, se o orgulho, o preconceito e o comodismo falarem mais alto, nada poderá ser feito a favor dos obsediados. É importante notar que nem tudo é obsessão, nem tudo é causado pelos espíritos. É preciso cuidado em julgar o caso. Muitas vezes, um indivíduo se obsediará a si mesmo quando alimentar ideias absurdas, ambições desmedidas, ou se entregar a leituras perniciosas. Quantos encarnados saem por aí a viver uma vida que lhes desequilibram o sistema nervoso? Recomendamos muita observação antes de assumir o tratamento de uma pessoa que apresentem os sinais de obsessão. Devemos levar em consideração, para o bom êxito da cura, a distração do doente. Nunca deixá-lo entregue a seus pensamentos. Fazê-lo sair, passear, andar e ir a divertimento. Dar-lhe serviços para executar. Enfim, obrigá-lo a livrar-se o mais rápido possível da influência dos espíritos que o obsediam. Os obsediados estão sempre com os corpos encharcados de fluidos impuros que eles injetam os espíritos obsessores. Daí o fato de apresentarem sintomas físicos. Realmente, de tanto se banharem em fluidos impuros, acabam por ficar com saudade, com saúde alterada e quase sempre com algum órgão abalado. Vemos então que um dos obsediados se queixam de dores nas costas, outros no peito, outros na cabeça, no estômago, nas pernas, em diversos lugares. É que o efeito dos fluidos maléficos se fez sentir onde penetraram com mais facilidades.
há, por conseguinte, um duplo tratamento a tentar. Primeiro, doutrinar o obsessor. Segundo, retirar do corpo enfermo os fluidos impuros, para expulsar os fluidos impuros. Usar-se-á a água fluidificada e os passes. O fluido magnético dos médios, sabiamente dirigido pelos espíritos curadores, atua como uma força repulsora que, ao penetrar no corpo do obsediado, expele os fluidos impuros. A água fluidificada deve ser ministrada continuamente ao obsediado. Altamente magnetizada, age com um purgativo, cujas ações desfazem os fluidos venenosos. Não nos esqueçamos da prece. É ela que toca o íntimo do espírito obsessor e lhe modifica os sentimentos. Fazê-lo esquecer o passado e mais depressa sentir desejos de iniciar uma vida melhor, uma nova caminhada. E quando todos os espíritos, os encarnados e os desencarnados, estiverem esclarecidos, quando todos procurarmos seguir a moral cristã ditada por nosso Senhor Jesus Cristo, quando cada um de nós compreender e aplicar em sua vida diária o sublime mandamento, amai-vos uns aos outros. Então, não haverá mais espíritos obsessores, nem pessoas obsediadas. Nessa época, ainda imersa nas brumas de um futuro um tanto longínquo, mas que há de se tornar um radioso presente. Todos estaremos irmanados na santificadora tarefa de concretizarmos na terra o reino dos céus. Trago a vocês uma mensagem do mestre Confúcio sobre a chama trina. A sabedoria está em cada ato, em cada passo que seja dado com base em todos os ensinamentos divinos que vem sendo transmitido a vocês. Atrai o sucesso em todos os âmbitos de sua vida, porque está intimamente ligada ao pensamento positivo, que produz energia e atrai mais energia positiva. Muita luz dourada a todos e todos os dias para todos os nossos irmãos. Fiquem em paz com vossas consciências. Eu sou Mestre Confúcio. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos. Para esses, ilumina os caminhos, ao longo do qual podemos ler estas palavras que nos indicam o meio de chegarmos ao término da nossa jornada. Tenhamos boa vontade para a caridade prática, para a caridade do coração, para a caridade com o próximo, bem como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os nossos deveres. É impossível amar realmente a Deus sem praticar a boa vontade, que é a base da caridade, da qual fez ele, nosso Senhor Jesus Cristo, a lei para todas as criaturas. Fé é um ato de confiança em Deus. Lembremos-nos que a fé, a caridade e a esperança formam nossa trindade inseparável. Perante a necessidade do estudo, da exemplificação do bem, do auxílio ao semelhante, da cooperação no lar e na luta contra as indicações de nossas inferioridades, recomendemos sempre que a boa vontade seja a luz a clarear o nosso caminho, conferindo a nós a força e o ânimo para prosseguir com nosso Senhor Jesus Cristo até a vitória final sobre nós mesmos. Não perca seu tempo se defendendo, nem tentando provar nada a ninguém. Sua consciência é o seu mestre e o seu guia. Só Deus sabe de suas intenções, de sua bondade e de seus defeitos. O que importa de verdade é o que você pensa e sabe
de si mesmo. Afinal, tudo é entre você e Deus. Trago a vocês uma mensagem do mensageiro Aniceto. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiastes. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá, dá-nos, mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres, o desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos, Senhor, a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juízo reto, conduz-nos aos caminhos direitos. Médio sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Evangelho sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sede indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abra nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astério, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjo de Luz, e a todos vocês. Grupo Anjo de Luz, orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem. Obrigado.